Olá, bem-vindos a mais um estudo no nosso canal do livro No Mundo Maior, psicografia de Chico Xavier, editado pelo espírito André Luiz. Estamos em nosso sétimo estudo, tratando do capítulo 2, chamado A Preleção de Eusébio. Como vimos nos últimos estudos, Eusébio está dando essa palestra para indivíduos que querem trabalhar no bem e que estão ouvindo ele sobre as problemáticas da Terra, sobre o histórico da humanidade em relação ao apego às coisas materiais e à desconsideração ao espírito. No último estudo, nós acompanhamos os dizeres de Eusébio sobre os sugadores da terra, ou seja, aqueles que estão aqui, mas se entregam à inércia, à preguiça, não querem trabalhar. A todo momento, nós sempre ressaltamos que a espiritualidade nos traz conceitos fundamentais sobre o trabalho e que o trabalho é um dever, o trabalho é uma necessidade da evolução e uma forma de cumprirmos os nossos deveres conforme a vontade divina, que coloca em nossas mãos trabalhos diversos, seja trabalhos relacionados de fato à nossa profissão, sejam os trabalhos relacionados aos nossos deveres na família, aos nossos deveres na sociedade em geral. Ele diz então que a mensagem dele é para os que já estão despertos, os que já sabem da necessidade do trabalho, do serviço e que se colocam à disposição do Cristo para servir, para trabalhar. Enquanto que os chamados sugadores da terra, que ocupam diversas posições sociais, desde ministros a fidalgos, a juízes e também pessoas que ocupam posições sociais consideradas inferiores, mas que pensam apenas na ociosidade, num trabalho voltado apenas para os seus próprios interesses, para o ganho de dinheiro, ganho de posses, aquisição, de posses, e se esquecem das necessidades da alma em relação à fraternidade, à caridade, à reforma íntima, o esforço pessoal, que conforme Eusébio disse, somente através do suor do rosto é que alcança-se as virtudes do espírito. Ele então prossegue, dizendo que esses indivíduos não chegam a assinalar sua permanência provisória na crosta do planeta. São como insetos multicores, tornando-a a poeira de que se alçaram por alguns minutos. Eles, por alguns minutos, voam, mas logo voltam à poeira próxima à terra, rastejando na terra, apegados às coisas materiais. Regressando, pois, ao corpo de carne, valei-vos da luz para as edificações necessárias, diz Eusébio. Como ele está falando para espíritos desencarnados, ele está aconselhando, olha, quando voltarem para a carne, não se esqueçam da construção íntima, das edificações necessárias. Participemos do glorioso Espírito do Cristo Jesus. Convertamo-nos em caridade redentora. O desequilíbrio generalizado e crescente invade os departamentos da mente humana. Vejam que Eusébio volta ao tema que nós tratamos lá atrás, num dos primeiros vídeos, em que ele diz que existe na humanidade moderna um abismo voltado à mente humana, um abismo relacionado às problemáticas da mente, do cérebro humano. Ele volta então ao assunto dizendo que esse desequilíbrio está generalizado na Terra, invadindo os departamentos da mente. Quantas pessoas, nós já fizemos essa reflexão aqui, estão completamente transtornadas mentais, sem conseguir ter qualquer equilíbrio na mente, estão subjugadas muitas vezes por obsessões terríveis que as enlouquecem. Combatem-se desesperadamente as nações e as ideologias, os sistemas e os princípios. Estamos de fato percebendo o quão falido está o sistema
mundial as ideologias voltadas para o materialismo, para os gozos terrenos, para a busca incessante de prazeres, de drogadição, enquanto que os valores da alma são mais uma vez rejeitados. Estabelecida a trégua nas lutas internacionais, surgem deploráveis guerras civis, armando irmãos contra irmãos. Notem que Eusébio fala que já passou o tempo das guerras entre nações, porém ainda vemos guerras entre nações, além daquelas civis, dentro do próprio país, de irmãos contra irmãos da mesma pátria. A indisciplina fomenta greves. A ânsia de libertação perturba o domicílio dos povos, ou seja, o comportamento individual traz essas problemáticas internas dentro dos países. Greves causadas pela indisciplina, essa perturbação generalizada causada por uma ânsia de libertação, uma vontade de libertar todos os instintos, todas as paixões. Não é assim que ideologias modernas pregam? Que nós temos direito a gozar o que quisermos? Que os limites impostos pela religião ou pela moralidade devem ser afastados? Não é essa a liberdade que a juventude busca hoje? Espíritos comprometidos apenas com a carne nada vale. Nos carnavais, guerreiam-se as esferas de ação entre si, encarnados e desencarnados, de tendências inferiores, colidem ferozmente aos milhões. É por isso que eu faço aqui a reflexão, como das outras vezes, de que nós, nessa busca do estudo, da oração, das reflexões superiores, não devemos nos colocar entre esses milhões. Devemos buscar pertencer a outro grupo, a um grupo menor, a um grupo quase que ínfimo na terra, daqueles que não querem o gozo da carne, a busca incessante de bens materiais, mas sim a paz de espírito, a paz entre as nações, a fraternidade entre os homens. Queremos sim fomentar uma evolução espiritual, uma elevação de pensamento, de ideais, pertencendo, portanto, a outro grupo, não a esse grupo de milhões que combatem-se ferozmente todos os dias. Inúmeros lares transformam-se em ambientes de inconformação e desarmonia. Duela o homem consigo mesmo no atual processo acelerado de transição. Então vejam, naquela época, Eusébio já está dizendo que o processo de transição está acelerado. Imagina hoje, passados aí, quantos anos? Mais de 50, né? Desde que essa obra foi descrita, foi narrada para os ouvidos mediúnicos de Chico Xavier. Quanto tempo já essa história se passou até que se virasse um registro e até que se comunicasse ao Chico? Muitos anos já se passaram e já estava num processo de transição. Hoje, esse processo está bem adiantado e continuamos a ver as famílias desarmonizadas justamente pela falta de princípios, de valores, de limites, de pais que não se moralizaram, não buscaram educação religiosa e assim transmitem aos seus filhos o desequilíbrio, a desarmonia, além de não respeitarem os seus cônjuges, os seus companheiros e assim trazer essa desarmonia e perturbação aos lares. Fora o duelo do homem consigo mesmo, com seus próprios valores íntimos, o que também se retrata na relação entre esses indivíduos que não se respeitam. Equilibrai-vos, pois, no mesmo sentido que nós já tratamos aqui, que num planeta doente nós precisamos ser enfermeiros, socorristas e não mais um doente. Por isso Eusébio nos pede, equilibre-se para ser alguém que possa ajudar o outro e não precisar de ajuda. Na edificação necessária
convictos de que é impossível confundir a lei ou trair-lhe os ditames universais. Ter, portanto, essa consciência de que a lei divina está acima de nós e que nós devemos um profundo respeito ao nosso Criador, respeitando por consequência as suas leis perfeitas também que são. Perorando, Eusébio proferiu bela e sentida prece, invocando as bênçãos divinas para a Assembleia. Sublimes manifestações de luz fizeram-se então sentir sobre nós. Encerrados os trabalhos, os companheiros ainda presos ao círculo carnal começaram a retirar-se em respeitoso silêncio. Então a preleção de Eusébio encerrou-se, e aquele grupo enorme que ouviu, muitas vezes estarrecido, estava começando a se retirar. Calderaro conduziu-me à presença do instrutor e apresentou-me. Então nós vemos aí mais uma vez a presença de um dos mentores de outras obras, o Calderaro, que levou André Luiz até Eusébio. O alto dirigente recebeu-me com afabilidade e doçura, cumulando-me de palavras de incentivo. Precisávamos servir, explicou ele, encarecendo as necessidades de assistência espiritual amontoadas em toda a parte. Guardemos isso no estudo de hoje. Precisamos servir. Ouçamos esse conselho de Eusébio. Assistência espiritual aos outros, tanto aqui na Terra quanto no plano espiritual. Dar assistência espiritual significa esclarecer, demonstrar uma postura diferente do verdadeiro cristão, para que as pessoas vejam em nós melhores maneiras de viver, de servir, de amparar e de encontrar, por consequência, uma felicidade futura. Reclamando cooperadores abnegados e fiéis. Por isso, repito, sejamos esses socorristas, esses trabalhadores fiéis. Além de espalhar a palavra do Pai, a palavra de Cristo, exemplificar as nossas atitudes, pensamentos, escolhas na vida. Quando Calderaro se referiu aos meus projetos, mostrou-me Eusébio paternal sorriso e, expondo-nos providências diversas a tomar, recomendou-nos puséssemos em contato com um grupo socorrista a que o assistente emprestava ativa colaboração. Os projetos de André Luiz eram esses relacionados à divulgação da doutrina, não é? Então, uma vez informado que André Luiz estava colhendo informações para escrever muitas obras, falar do mundo espiritual para os encarnados, conforme estamos estudando aqui já no 5º livro, né? O Eusébio ficou muito feliz e já recomendou André Luiz para entrar em contato com o grupo socorrista, a fim de ter mais e mais experiências que iria relatar posteriormente as obras psicografadas por Chico Xavier. André Luiz vai ser direcionado então a um grupo socorrista, mais uma vez. Logo após, ao retirar-se, ladeado pelos assessores que lhe compunham a comitiva, o nobre mentor confortou-me bondoso. Sê feliz. Olha que conselho bonito, interessante, né? Seja feliz. Quando estava se retirando. É uma frase bem curta, é uma expressão simples, mas muito profunda. Será que estamos sendo felizes? O que é felicidade? Para o nosso entendimento atual, é servir ao Cristo, é cumprir os deveres, é amar os nossos familiares e o próximo que chega até nós, o irmão em humanidade. Isso é ser feliz. Eusébio, portanto, pedia a André Luiz: seja feliz, seja um servidor do Cristo. Dirigindo a Calderaro o expressivo olhar, acrescentou: dado ensejo, conduze-o ao serviço de assistência às cavernas. Olha só. André Luiz está dando aqui uma dica de como será o seu trabalho, hein? Já visitamos regiões infernais, já visitamos regiões umbralinas nas obras, e certamente
voltaremos a visitar, porque a região chamada de cavernas não deve ser uma região muito aprazível, né? André Luiz vai se vincular, portanto, a um serviço que assiste às chamadas cavernas. Tomado de curiosidade, agradeci, sensibilizado, e dispus-me a esperar. Entremos, então, no terceiro capítulo dessa obra. Depois de ouvir a preleção de Eusébio, vamos estudar o capítulo chamado A Casa Mental. Retomando, então, a companhia de Calderaro, André Luiz, na manhã luminosa, absorvia o propósito de enriquecer noções pertinentes às manifestações da vida próxima à esfera física. Mais uma vez, então, André Luiz vai solicitar que as suas atividades sejam direcionadas às regiões do umbral, às regiões próximas à crosta terrena. Admitido à colônia espiritual que me recebera com extremado carinho, conhecia de perto alguns instrutores e fiéis operários do bem. Como nós sabemos, André Luiz já trabalha há alguns anos e por isso nessa obra ele já conhece muita gente. Inquestionavelmente vivíamos todos em intenso trabalho, com escassas horas reservadas a excursões de entretenimento. Mais uma vez, hein? A obra nos traz a informação de intenso serviço, trabalho. No mundo espiritual não há ociosidade, não há qualquer tipo de conduta voltada para a contemplação. Vejam que André Luiz diz que tem pouco tempo para entretenimento. Ele ocupa o seu tempo com serviço, com trabalho intenso. E é assim que nós devemos também buscar. Desde aqui da Terra, servir o máximo que pudermos. Porque não estamos num planeta repouso, não estamos num planeta descanso, um planeta voltado para aqueles que já cumpriram seus deveres. Nós estamos num planeta em que se exige um serviço contínuo por conta de um extenso passado de erros. Por isso, entretenimento aqui é por alguns minutos, no máximo algumas horas, porque todas as demais devem ser ocupadas com serviço. Era assim que André Luiz vivia no plano espiritual e provavelmente vive até hoje, servindo e trabalhando muito. Demais, fruíamos ambiente de felicidade e alegria a favorecer-nos a marcha evolutiva. Alegria, felicidade, somente para aqueles que servem e amam, conforme o Cristo ensinou. Nossos templos constituíam por si sós abençoados núcleos de conforto e de revigoramento. É assim que os templos devem ser. Um local onde se revigora o indivíduo, onde se conforta a alma, onde nós iremos buscar essa renovação de energias cansadas, utilizadas, gastadas durante a semana no trabalho, no serviço. Os templos devem ser esse local, esses locais que revigoram o espírito. Nas associações culturais e artísticas, encontrávamos a continuidade da existência terrestre, enriquecida, porém, de múltiplos elementos educativos. Então vejam que diferença, né, da cultura lá, da arte. É uma arte voltada para educar. Parece com a arte da terra, diz André Luiz, porém, ela é enriquecida. Os teatros, os filmes, as expressões culturais e artísticas visam educar o indivíduo. O campo social regurgitava de oportunidades maravilhosas para a aquisição de inestimáveis afeições. Então, olha que legal. O campo social é o campo voltado às relações entre os espíritos desencarnados, porque André Luiz está narrando como é a sua existência, a sua vida no além,
Lá, as relações sociais buscam a aquisição de afeições. Nós devemos imitar essa forma de socializar. Nós devemos cultivar também aqui na Terra reuniões sociais para afeições, para conhecer pessoas e afeiçoarmos-nos a elas por meio do serviço, de um trabalho voluntário, de uma atividade educativa, de uma atividade para o bem, para o serviço, para o aprendizado, sempre buscando socializar afeições. Os lares em que situávamos o serviço diuturno erguiam-se entre jardins encantadores, quais ninhos tépidos e venturosos em frondes perfumadas e tranquilas. São os lares, são as casas em que reina a harmonia, onde reina o respeito mútuo, a busca incessante de conhecimento e de paz. Não nos faltavam determinações e deveres, ordem e disciplina, diz André Luiz. Ordem e disciplina. Um dia na Terra também reinará ordem e disciplina nas escolas, especialmente nas escolas públicas, nas relações sociais, no trânsito. Ordem e disciplina. Já é assim nas colônias espirituais, onde os indivíduos que lá vivem, porque se trata também de cidades, eles têm consciência dos seus deveres, das suas obrigações e não faltam com esses deveres. Têm consciência e cumprem. Por isso reina a ordem e a disciplina. Entretanto, a serenidade era nosso clima e a paz nossa dádiva de cada dia. Assim também será na terra um dia. Arremessara-nos a morte a atmosfera estranha à luta física. A primeira sensação fora o choque. Empolgara-nos o imprevisto. Ele está dizendo que quando ele retornou ao plano espiritual, ele ficou chocado. É muito diferente da luta física. Continuávamos vivendo, apenas sem a máquina fisiológica, mas as novas condições de existência não significavam subtração da oportunidade de evoluir. Então vejam, conforme já estamos estudando há algum tempo aqui, morrer não significa santificar. Desencarnar não significa alcançar imediata evolução espiritual. A evolução continua no além, de uma forma bem diferente do que aqui na Terra. Perdemos o corpo físico, mas continuamos a necessitar de avanço, de escolhas felizes, de esforço pessoal. Os motivos de competição benéfica, as possibilidades de crescimento espiritual haviam lucrado infinitamente. Porque ele encontra-se num lugar depois da morte voltado para a evolução espiritual. Então, ele lucrou nesse sentido. Ele tem muitas atividades para evoluir. Podíamos recorrer aos poderes superiores, entreter relações edificantes, tecer esperanças e sonhos de amor, projetar experiências mais elevadas no setor reencarnacionista. Vejam que André Luiz está elencando várias atividades nas colônias. Realizar projetos, esperanças de amor com aqueles que amamos, relações edificantes entre os moradores da colônia, planejar a próxima reencarnação, aprimorando-nos no trabalho e no estudo e dilatando a capacidade de servir. Como sempre, eles ressaltam a importância de servir, de trabalhar, de estudar. Quantos cursos não existem lá? Quantas atividades voltadas para o aprimoramento cultural e individual? Aqui é uma cópia mal feita de lá. Cidades como lá, relações entre indivíduos como lá, mas ainda distantes desse ideal
que encontramos nessas colônias. Em suma, em resumo, a passagem pelo sepulcro conduzira-nos a uma vida melhor, mas... E os milhões que transpunham o estreito limiar da morte, permanecendo apegados à crosta da terra? Pergunta André Luiz. Vejam que, conforme Eusébio fez, André Luiz está diferenciando os dois grupos. O primeiro, daqueles que, ao desencarnar, vão para lugares bons, lugares de equilíbrio, como colônias espirituais. E o segundo grupo, daqueles que estão apegados à matéria, tanto encarnados quanto desencarnados. Se ele, ao desencarnar, foi para um lugar melhor, onde estão aqueles que desencarnam apegados à matéria? Incalculáveis multidões desse gênero mantinham-se na fase rudimentar do conhecimento. De novo aquela ideia da minoria que despertou para o lado espiritual. É uma minoria, porque a grande maioria não tem noção da realidade espiritual porque não busca esse conhecimento. Já foram espíritos, já estiveram do lado de lá, mas não se recordam e por isso não buscam, porque tem outros interesses. Uma grande multidão não se interessa e não estuda, não se preocupa com o plano espiritual. Desencarnam e retornam à pátria espiritual sem conhecimento. Apenas possuíam algumas informações primárias da vida, conceitos básicos, infantis, do céu, do inferno, do julgamento. Exoravam o amparo dos espíritos superiores, como as tribos primitivas reclamam o concurso dos homens civilizados. Olha que comparação ele faz. Aqueles que desencarnam sem conhecimento da vida espiritual são como homens primitivos, que precisam da ajuda dos homens civilizados. São pessoas que desencarnam sem saber absolutamente nada sobre o espírito e por isso sofrem, não entendem, ficam confusos por anos a fio, aguardando o ensejo de algum trabalhador, de algum servidor, de algum socorrista que possa orientá-lo no além. Esse é o trabalho de André Luiz e de tantos outros. Quem sabe um trabalho nosso também, de esclarecer indivíduos que desencarnaram apegados à matéria. Precisam do auxílio dos homens civilizados, dos homens que já conhecem a vida espiritual. Precisavam desenvolver faculdades como as crianças precisam crescer. As faculdades do espírito. Quantos precisam desenvolvê-las? A semelhança das crianças que precisam aprender, crescer. Não permaneciam chumbadas à esfera carnal por maldade, senão que se demoravam hesitantes no chão terreno, como os pequeninos descendentes dos homens se conchegam ao seio materno. Então notem, aqui é necessário fazer uma diferença. André Luiz está se referindo a homens ignorantes do espírito, que ignoram a realidade espiritual. Ele não está falando dos maus. Então, o grupo objeto de socorro não serão aqueles maus que optaram pelo mal, mas sim os que se comportaram como verdadeiras crianças em relação ao conhecimento do espírito, às atividades da alma. Então, o grupo que nós vamos ver a equipe de André Luiz resgatar, socorrer, são de pessoas que não se preocuparam com o espírito, mas não chegaram a ser pessoas más. Guardavam da existência apenas a lembrança do campo sensitivo, reclamando a reencarnação quase imediata, quando lhes não era possível a matrícula em nossos educandários. Aqui, uma informação essencial, que nós já trabalhamos em outras obras, sobre o planejamento reencarnatório, em que
a maioria das pessoas participa desse planejamento, mas existem indivíduos que não têm nenhum conhecimento sobre a vida espiritual, sobre os conceitos de reencarnação, sobre os conceitos de encarnar e desencarnar, e por isso são praticamente reencarnados compulsoriamente. Voltam ao plano físico sem participarem do planejamento, porque não têm essa maturidade, são como crianças. E acabam reencarnando quase que imediatamente, diz André Luiz. O outro ensinamento é que ele deixa claro que somente participa das escolas no além, somente se matriculam nos educandários quem já tem um mínimo de conhecimento, um mínimo de conquista espiritual, que vai além dos sentidos, porque essas escolas são de serviço e de aprendizado iniciais. Então, o que se espera daqueles que querem ir para uma colônia espiritual, se matricular numa escola, que tenha o mínimo de conhecimento sobre a vida espiritual, que tenha se preocupado ao menos um pouquinho, enquanto encarnado, sobre as necessidades do espírito. Senão, vai praticamente reencarnar imediatamente após a desencarnação, dependendo, logicamente, da programação, do nível espiritual, do seu nível de conhecimento e de despertar no além. Por outro lado, verdadeiras falanges de criminosos e transviados agitavam-se não longe de nós depois de haverem transposto as fronteiras do túmulo. Então, primeiro André Luiz falou do grupo que não tem maldade, que é muito mais ignorante sobre as verdades espirituais. Agora ele se refere aos criminosos, aqueles que fizeram o mal e que estavam numa situação de agitação, não muito longe deles, e também recém-desencarnados. Então, o grupo de André Luiz vai trabalhar certamente em locais próximos à Terra, não muito distantes dos maus. Nós vamos ver que região é essa chamada de cavernas, por Eusébio, para entender se a equipe de André Luiz vai trabalhar apenas com ignorantes no sentido espiritual ou se vai agir junto aos criminosos também. Por enquanto, ele diz que os criminosos estão não muito longe deles e acabaram de retornar ao mundo espiritual. Consumiam, por vezes, inúmeros anos entre a revolta e a desesperação. Isso nós já temos conhecimento também. Os maus, os criminosos, não somente que transviaram-se nas leis humanas, mas especialmente nas leis divinas, ficam muitos anos confusos, desesperados, revoltados contra Deus e contra todos. Não se arrependem, não reconhecem suas faltas e ficam nesse estado de desespero e de revolta, muitos anos depois da morte, personificando hórridos gênios da sombra. Por quê? Deformam seus perispíritos, cultivam sentimentos e vibrações de baixo teor, causando essa deformidade e essa condição de gênios terríveis da sombra, como ocorre nos círculos terrenos com os delinquentes contumazes, ou seja, com os criminosos que repetem seus crimes aqui na Terra. Ele compara espíritos criminosos, esses gênios da maldade, são como os criminosos aqui da Terra, que repetem e repetem seus crimes, segregados da sociedade sadia quando estão presos. Mas sempre terminavam a corrida louca nos desvãos escuros do remorso e do sofrimento. Então, André Luiz está narrando as etapas, as fases dos espíritos após a morte. Tem os ignorantes, os que desconhecem a vida espiritual, que ficam perturbados, precisam de ajuda. Tem os criminosos, que não assumem seus erros e se revoltam, ficam anos no desespero e na revolta, até que chega o momento que eles se arrependem, por conta do sofrimento contínuo
de ver as suas faltas, ver as suas vítimas, repetindo o ato a cada momento na frente deles, porque já estudamos aqui, no plano espiritual, não há as limitações que existem aqui e por isso o criminoso vê o seu crime a todo momento, na tela mental que ele mesmo produz. Isso, uma hora, como já ensinou um dos espíritos na codificação de Kardec, é como uma gota d'água na rocha. Uma hora, essa gota vai entrar na rocha, vai alterar a estrutura da rocha. Essa forma de expiação, portanto, de ver o crime repetidamente à sua frente, é como essa gota que uma hora vai perfurar essa rocha, no sentido figurado de que o espírito vai se arrepender, vai finalmente se entregar à vontade do Pai, reconhecendo a sua grandeza, ao mesmo tempo que reconhece a sua pequenez diante da vida. Quando chega esse momento, o espírito criminoso então penitencia-se, ou seja, se arrepende, se coloca numa condição de sofrer para poder reparar o mal, a fim de retomar no plano físico um novo corpo e, finalmente, corrigir as suas faltas, as suas perversidades do passado. Diz André Luiz, o arrependimento é, porém, caminho para a regeneração e nunca passaporte direto para o céu. Como já estudamos, o primeiro passo é se arrepender. É a primeira etapa do espírito redimido, do espírito que deseja reparar suas faltas. Ele se arrepende depois de muito sofrer, essa é a regra. Poucos se arrependem antes do sofrimento. Então, primeiro sofre, se arrepende, e aí dá o primeiro passo para a reparação do mal. Não para entrar no céu, mas para reparar o mal. Razão pela qual esses infelizes formavam quadros vivos de padecimento e de horror. Imaginem as cenas, né? Nós já estudamos algumas cenas aqui em outras obras de André Luiz, cenas terríveis de sofrimento. E certamente nessa obra veremos mais uma vez o estado desses espíritos no além. Em várias experiências, via-os conturbados e aflitos, assumindo formas desagradáveis ao olhar. Eu me recordo, inclusive, que muitas das descrições das obras não se aprofundam às visões de André Luiz. Nós comentamos aqui. André Luiz narra de forma muito superficial o que ele vê no além em relação às formas grotescas dos espíritos sofredores e maus. Nessa obra, vamos ver se ele dá um pouquinho mais de descrição, porque nas outras ele descreve de uma forma bem singela essas formas que ele chama de desagradáveis ao olhar. Ele nunca deu detalhes, até para não nos chocar, não nos deixar impressionados e também para não atrairmos esses seres pensando em detalhes nas suas formas, nas suas condições. São sofredores, são espíritos aflitos que acabam assumindo formas grotescas por conta da formação plástica do perispírito, o que permite que eles moldem formas, muitas vezes inconscientemente, que assustam, que trazem esse horror. Nos casos de obsessão, convertiam-se em recíprocos algozes. Já estudamos também as obsessões entre os espíritos, ou então de espíritos desencarnados com espíritos encarnados, e com a morte desses últimos, eles continuam com as suas obsessões no além. Então, André Luiz está descrevendo as obsessões entre dois espíritos, algozes recíprocos, um perseguindo o outro, um odiando o outro, aqui na Terra e lá também. Ou então, em verdugos frios de vítimas encarnadas. Então, obsessões tanto entre encarnados e desencarnados, quanto entre desencarnados. Quando errantes ou circunscritos aos vales de punição, aterravam sempre pelos espetáculos de dor e de miséria sem limites.
Aqui vale um comentário de algo que eu falei há algum tempo. Eu disse que existem pessoas que não dão o crédito que André Luiz merece nas suas obras, dizendo que André Luiz inventou umbral, inventou regiões de sofrimento, sendo que Kardec ensina que os espíritos vagam entre nós. Nós já falamos disso no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec não disse que não existem regiões espirituais de sofrimento. Ele disse apenas que muitos espíritos acotovelam-se entre nós, aqui na Terra. Os que estão na erraticidade, os que estão aguardando uma nova oportunidade reencarnatória, ficam muitas vezes vagando na Terra, entre nós, muitas vezes sem nos perceber e vice-versa. Vejam que André Luiz coloca aí, ele está descrevendo as diversas situações dos espíritos. Nesse último caso, ele diz: quando os espíritos são errantes ou circunscritos a vales de punição, vejam que ele dá duas situações. Os errantes, ou seja, os que estão na erraticidade, os que estão vagando, e outros que estão em vales de punição. Então, André Luiz não contradiz Kardec. Aquela frase de Kardec que se utilizam para dizer que não existe umbral, ela está falando só dos errantes. É bem claro o texto. Ele está falando dos que estão na erraticidade. De fato, os que estão na erraticidade estão vagando. Seja nas suas próprias mentes, já que no plano espiritual não há esse sentido de espaço como aqui, seja naqueles que estão vagando aqui na Terra. Mas existem aqueles que estão presos a vales de punição. Eles não estão vagando, eles não estão na chamada erraticidade, eles estão no momento, na etapa de expiação. A etapa expiatória é diferente da etapa da erraticidade. Apesar do espírito errante também sofrer, o espírito que está nos vales de punição, ele tem dívidas mais graves. E por isso não erram no sentido de vagar, não vagam, não andam entre nós. Primeiro, eles são atraídos para regiões de sofrimento, de punição. É bem clara a definição de André Luiz, que não contradiz Kardec. Até porque Kardec vai falar em várias outras partes, especialmente nos depoimentos dos espíritos sofredores, que existem sim regiões, tanto de alegria, de paz, quanto de sofrimento e de punição. Então, prosseguindo na descrição de André Luiz, existem os espíritos errantes e existem os espíritos que estão circunscritos, presos, aglomerados em vales de punição, que aterravam sempre pelos espetáculos de dor e de miséria sem limites. Vemos essas descrições em obras como Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, verdadeiros vales de punição em que os espetáculos de dor e miséria são de fato sem limites. Me recordo aqui de um dos nossos estudos, dessa obra de Ivone Pereira, em que o espírito do suicida revive o momento do ato, revive a forma por qual encerrou sua vida na Terra, em que prematuramente retornou ao mundo espiritual, lesando seu próprio corpo. Vê e revê o momento da morte, sentindo as dores que causou ao seu corpo físico. Então, esses espetáculos de dor, um dos exemplos desses espetáculos é o sofrimento dos suicidas, por exemplo, conforme as obras referidas, que André Luiz aqui repete, para demonstrar que o trabalho dele vai desde o ignorante até o maior criminoso no além. No entanto, era forçoso convir, eles, os desventurados, e nós outros,
que continuávamos trabalhando em ritmo normal, atravessáramos portas idênticas. Então, tanto quem desencarna e vai para o lugar bom, vai trabalhar, vai servir, quanto o que desencarna e vai sofrer, atravessaram o mesmo portal, que é o portal da desencarnação, o portal da morte. Talvez em muitos casos houvéssemos abandonado o invólucro material sob o assédio de doenças análogas. Alguns desencarnam por conta de doenças. Isto considerando e por desejar conhecer a divina lei, que não concede paraísos de favor, nem estabelece infernos eternais, confrangia-me o contemplar as imensas fileiras de infortunados. Então ele está dizendo que aqueles que desencarnam por conta de doenças, e como a lei divina não favorece a ninguém, nem em relação ao chamado paraíso, nem em relação ao chamado inferno, André Luiz sentia pena ao ver aquela fileira de infortunados, de infelizes, de pessoas ou ignorantes, ou más, ou sofredoras, ou errantes, ou presas a vales de sofrimento e de expiação. Efetivamente, diz ele, identificara numerosos deles em câmaras retificadoras. Já falamos dessas localidades, não é? Câmaras de retificação, de correção. Muitos deles vão para essas câmaras por intermédio de múltiplas instituições de beneficência. Olha só, a gente acha que a lei divina se aplica automaticamente sem braços, sem mãos para realizar o serviço. E não. São várias as instituições de caridade no além. Seja da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, dos espíritas, dos hindus, dos budistas, independente de religião. São várias as organizações de socorro espiritual que trabalham no além. É por isso que a gente tem que treinar aqui na Terra. Integrar alguma instituição de beneficência para já ir treinando, para continuar servindo e trabalhando quando regressarmos à pátria espiritual. Nós vamos nos filiar a alguma instituição de beneficência, se já não estamos filiados, porque enquanto encarnados, nós podemos, ao desdobrar pelo sono, ir ao encontro desses irmãos socorristas e, quem sabe, trabalhar com eles, já integrando uma equipe de socorro espiritual, mesmo encarnados. Aqueles que não trabalham ainda podem integrar uma equipe quando desencarnarem, quando retornarem ao além. O fato é que existem diversas instituições de caridade lá. Todavia, esses, situados na zona de amparo fraterno, apresentavam a seu favor sintomas de melhora quanto ao reconhecimento das próprias falhas. Ele está dizendo que aqueles que são socorridos por essas instituições estão numa situação melhor, porque já reconhecem a sua falha, já se arrependeram, como eu falei agora há pouco, já reconhecem a grandeza de Deus, já reconhecem as suas faltas e desejam repará-las. Por isso eles estão numa situação um pouco melhor. Reconhecem as próprias falhas ou aos créditos espirituais de que gozavam mercê de certas forças intercessoras. Então eles são socorridos porque se arrependeram ou porque forças intercessoras pediram por eles e eles tinham crédito, eles tinham mérito. Esse ensinamento de André Luiz serve para a gente refletir sobre duas questões no além. Nós poderemos, uma vez como espíritos sofredores, ser socorridos pelo arrependimento ou porque existem seres pedindo por nós, mas para isso é preciso ter pelo menos um pouco de mérito. Então, por mais que a gente ainda não tenha se arrependido, o resgate por essas equipes é possível, desde que tenhamos um pouco de crédito, um pouco de mérito e forças intercessoras
roguem pelo nosso socorro, roguem pelo nosso resgate. Os infelizes a que aludimos proviam, porém, de outras origens. Então, olha só. André Luiz passou todo o início do capítulo para falar dos diversos tipos de sofredores. Os ignorantes, os maus, os que desencarnam numa situação delicada, os que vão para os vales de sofrimento, os que vagam na erraticidade. E agora ele vai dizer: os infelizes que nós vamos trabalhar, porém, tinham outras origens. Eram os ignorantes, os revoltados, os perturbadores, os impenitentes, de alma impermeável às advertências edificantes, os enfatuados e os vaidosos dos mais vários matizes, perseverantes no mal, dissipadores da energia anímica em atitudes perversas diante da vida. Então, notem, André Luiz vai trabalhar junto às cavernas com a pior espécie de espíritos. Pior espécie no sentido moral. Criminosos mesmo. Teimosos, revoltados, que utilizaram das suas existências para o mal. Então ele diz que todos aqueles que ele narrou ainda não estão arrependidos e não têm nenhum tipo de mérito para serem socorridos. Os que seriam objeto de trabalho, de socorro da equipe que ele está vinculado. Ele descreve então os vários tipos de espíritos no além, em suas diversas condições, e define que o objeto de estudo dessa obra é junto daqueles socorridos na situação de maus, na situação de dedicados ao erro, ao vício, à revolta e a uma condição inferior no além. Esse é o grupo que nós vamos ver nas próximas páginas, nos próximos capítulos, em que André Luiz vai tentar socorrê-los e certamente narrar diversas situações de aprendizado para todos nós. Agradeço então a todos que nos acompanham os estudos. Nós vamos conhecer muitas das situações necessárias para o nosso aprimoramento e rogo à espiritualidade amiga que continue a nos abençoar, a nos envolver, a nos guiar, a nos inspirar para falar do Evangelho do Cristo, das obras complementares do Espiritismo, da mediunidade santificada de Chico Xavier, a fim de aprendermos, a fim de sermos, de integrarmos aquele pequeno grupo que já despertou para o bem, já despertou para a necessidade do espírito e busca aprender, busca estudar, busca sintonizar melhor, elevar o pensamento, a vibração, a sintonia para contatar os nossos mentores. Então, pedimos a essa espiritualidade que continue a nos abençoar com a sua presença, a nos inspirar com as suas ideias renovadoras. Porque nós que estamos aqui até o final desse estudo, buscando aprender, queremos evoluir, queremos abandonar paixões inferiores, renovar a nossa índole, os nossos ideais, realizar a reforma íntima, colocar em prática o que aprendemos nos estudos e nas orações, para sermos seres humanos melhores na família, no trabalho, na sociedade em geral. Pedimos então que esses amigos possam ser abençoados também pelo Pai, porque são servidores do Cristo, são trabalhadores, e pedimos que eles, por sua vez, nos abençoem também, procurando perdoar as nossas faltas, as nossas inferioridades, os nossos desejos ainda carnais, muitas vezes, e enxergando a nossa intenção no bem, essa vontade de servir, de trabalhar, de sermos também servidores dessa senda abençoada de Cristo Jesus.
Despertemos, portanto, todos nós para as necessidades da alma, a fim de regressarmos ao mundo espiritual conscientes, preparados, como sempre repetimos aqui, como se fizéssemos uma grande viagem a um país desconhecido, levando a mala, a bagagem das conquistas espirituais, das virtudes e da moralidade, a fim de que estejamos vinculados a esses trabalhadores e possamos contribuir também com as nossas atividades. Graças damos ao Mestre amigo e pedimos que Maria Santíssima, Mãe das Mães, prossiga no seu trabalho de envolver e abençoar os seres mais sofredores, da mesma forma que vimos aqui hoje no estudo a descrição daqueles que estão nos vales de sofrimento, ainda revoltados e dedicados ao mal depois de muitas falhas. E por isso precisam desse amparo que só Maria Santíssima e essas equipes de socorristas vinculados a instituições de caridade podem oferecer. Que nós, portanto, sejamos socorristas, trabalhadores e não enfermos, necessitados de socorro espiritual, a fim de que possamos integrar essas equipes também e ajudar à medida das nossas possibilidades. Graças damos a Ti, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Agradeço mais uma vez a todos que nos acompanham e até o próximo estudo. De muito aprendizado, de muitas bênçãos. Um forte abraço a todos e até mais.